Eu sou a Sara, especialista em finanças e investimentos, e no vídeo de hoje eu estou aqui para te mostrar se vale ou não vale a pena colocar o seu FGTS no fundo mútuo de privatizações da Eletrobras. A primeira coisa que você precisa compreender para ver se vale ou não vale a pena colocar o FGTS nesse fundo é entender primeiro para que serve o FGTS. O FGTS ele foi criado com o intuito de proteger o trabalhador em demissão sem justa causa. Ele também não é só usado para casos de demissões. Aqui, por exemplo, existem algumas condições que você consegue resgatar o seu FGTS dependendo da situação, como por exemplo um término de contrato, rescisão por falência, aposentadoria, motivos de força maior e assim por diante. Existem vários critérios. O FGTS também ele é utilizado no saque aniversário, assim como você também pode utilizar para a compra de imóvel ou abater o saldo devedor deste imóvel. O FGTS para muitos trabalhadores é essencial em determinadas situações. Ele rende até 3% ao ano mais a correção do ATR. Vamos dar uma olhadinha em como é que essa correção funciona? Aqui nós temos a correção do ATR. Eu vou deixar esse site disponibilizado para caso queiram ver. Desde o ano de 1991 nós temos aqui os ajustes da ATR. Vamos olhar dos últimos anos para cá como é que vem vindo essa correção. Como vocês podem ver, de agosto de 2017 até novembro de 2021, essa TR ficou zerada. Então, o saldo que você tinha ali no FGTS, ele não foi corrigido nada além do que os 3% pré-fixado. Novamente, em dezembro, ele voltou a sofrer alguma correção. E aqui vocês podem ver quais são os ajustes que são feitos mensalmente em cima dessa correção. Essa correção aqui é feita mensalmente. Então, pega lá os seus 3%. Verifica qual que é o valor de correção aqui mensal. Então, a gente tem aqui 0,24. Mas essa TRzinha aqui é o que fica reajustando mensalmente o valor que está lá no seu saldo do FGTS. Agora que a gente já sabe como é que funciona basicamente o FGTS, a importância dele, será que vale a pena eu colocar numa empresa parte desse meu FGTS? Porque mal ou bem aqui eu estou garantindo uma rentabilidade. Independente se tiver aí alguma catástrofe, alguma coisa, ele está lá rendendo e está tudo certo. Vamos para as ações da Eletrobras. Tem-se muito comparado primeiro com alguns FMP que já foram privatizados há anos atrás, como a gente tem aí a Petrobras e a Vale. Então a gente tem aqui nessa matéria dizendo que quem colocou R$5 mil em agosto de 2020, hoje teria R$44 mil. Enquanto se tivesse deixado pelo mesmo período, daqui ocorreu a privatização, né? A gente teria ali 11.550. A mesma coisa se tem para a Vale. Diz que quem colocou na Vale a mesma quantia devido a essa valorização, hoje teria em torno de R$83 mil, enquanto o FGTS teria 10.700. Vamos ver como é que funciona isso em cálculo? Essa planilhazinha aqui eu fiz justamente para facilitar a vida de quem não entende, e se fosse na Eletrobras eu tivesse feito a mesmíssima conta. Então, antes da gente vir aqui, deixa eu mostrar um site aqui que é bem interessante. Vamos voltar para cá. E eu fiz aqui uma projeção. Se eu tivesse no mesmo período que a Petrobras, ela teve a participação nesse fundo múltiplo, eu tivesse colocado a Eletrobras. Como é que teria ficado ali a minha rentabilidade? Então, foi desde julho lá do ano 2000 até, se eu não me engano, dia 24 que foi feito ali, dia 24/5 desse ano, que foi feito aquela conta, né? Então, aqui eu vejo que a valorização da Eletrobras 3 foi em torno de 500 e poucos por cento e a mesma coisa da Eletro 6 já foi 880 e pouco. Então, eu vim aqui e joguei na tabela. Como é que essa tabela aqui é construída? Eu tenho aqui o valor da aplicação, simulei que R$5 mil, você pode alterar para o valor que você quiser. Aqui eu coloquei a rentabilidade da Eletro 6 e da Elet 3, que foi 526%. Então, como é que é a conta? É esse vezes esse. Simples assim, eu teria um lucro de R$42 mil aplicando apenas 5 mil. E no final das contas, eu teria, né, com o total que eu apliquei mais esse valor, R$47 mil. A mesma coisa se eu pegar aqui para Eletro 3, eu vou multiplicar o valor, encontro um lucro de 26 mil. No final das contas, eu teria 31, enquanto o meu FGTS estaria dando 12.630. Aqui eu tenho a Petrobras, né? Eu já coloquei aqui para facilitar, para vocês terem uma noção. Se eu tivesse aplicado nesse fundo com este CNPJ, eu teria este valor na hora do resgate. Para
Para a Vale já foi 2 anos de diferença, isso aconteceu 2 anos depois, então aqui a gente também tem menos tempo, mas as ações valorizaram até mais do que a própria Petrobras, por um período que foi ainda anterior. Então a gente, por exemplo, aplicando R$5.000, hoje teria R$145.000. Vale dizer que a gente não pode comparar um setor de commodities, que nem Vale e Petrobras, uma do setor do petróleo, outra do setor do minério, com o setor de energia elétrica, porque são setores distintos. A gente pode até pensar que é um setor perene, o setor de energia elétrica, porque sei como viver sem energia elétrica? Eu estava aqui conversando com vocês se eu não tivesse eletricidade? Não. Então, não é um setor que eu possa esperar também uma explosão, igual aconteceu com o petróleo, que varia com o preço do Brent, que varia com o preço do dólar, a mesma coisa o minério. Quanto mais o mundo vai demandando esse tipo de commodity, mais caro elas vão ficando. A gente também poderia esperar uma pandemia, poderia esperar uma guerra, então são coisas que estão influenciando no preço desses ativos, fazendo com que eles tenham essa explosão bem maior agora do que poderia estar acontecendo se não tivesse esse tipo de anomalia no mundo, né? Então, esses ganhos aqui também, eles são mais pontuais devido a esses eventos. Só que o que acontece? Aqui quando a gente olha, nossa, eu teria R$47.000, tá tudo certo. Calma. Se eu tivesse pegado, por exemplo, as ações da Eletrobras e tivesse investido no ano de 2010 e quisesse resgatar 5 anos depois, que teria sido em 2015, eu estaria tendo um prejuízo na Eletro 6 de 57% e na Elet 3 de 71%. E por que eu estou mostrando isso? Você, como investidor, tem que saber por que você está colocando esse dinheiro lá. Se você já está próximo a se aposentar, se você não tem um emprego que lhe traga muita segurança, não tem reserva de emergência, é uma pessoa cheia de dívidas e quando vai ser mandado embora precisa do valor do FGTS, se você coloca principalmente 50% desse valor lá, que é algo que pode comprometer a sua renda, a sua subsistência, né, depois desse período, você pode perder dinheiro, porque você vai precisar resgatar o que tem lá. E aí, você teria de R$5.000, passaria a ter 2.000, como se fosse a Eletro 6, né? Aqui a gente está simulando se você tivesse comprado as ações, né? E se fosse em Eletro 3, você teria R$1.300. Então, veja que não é tudo flores. Por isso que investimento principalmente quando a gente está na renda variável, ele é longo prazo. Você tem que ter em mente que você está colocando seu dinheiro para longo prazo. Olha como é que aqui nós estamos falando de praticamente 22 anos. Aqui nós estamos falando do mesmo período. Aqui nós estamos falando de 20 anos mais ou menos. Aqui nós estamos falando de 5 anos, que é curto prazo. Só que veja como é que são janelas. Se eu tivesse usado os mesmos 5 anos, só que se eu tivesse entrado em 2017 até os dias de hoje, olha a diferença de rentabilidade. Eu de 5.000 aqui teria 7 e aqui eu teria 8. Então veja como é que são as coisas. Investimento também depende da janela que você está entrando dentro da renda variável. Então quando você colocar parte do seu dinheiro ali dentro, saiba que estamos falando para longo prazo. Agora vamos falar do fundo mútuo de privatização. Na XP, a taxa está de 0,2%. Então, é uma baixa taxa, porque isso não vai comer tanto a sua rentabilidade no final desse processo, quando você resgatar. Você é obrigado a ficar no fundo por pelo menos 1 ano. Então, o que você tem que ter em mente? Nossa, se chegar daqui 1 ano e o dinheiro estiver perdendo, eu vou conseguir segurar esse dinheiro lá dentro e esperar mais um tempo para esperar a empresa às vezes performar? Não se esqueça que estamos num ano de eleição e a gente não viu ainda os estragos que podem vir aí dessas eleições. Então, você está disposto a aguardar esse tempo? Se você está disposto, não vai usar esse dinheiro por um bom tempo, você tem uma certa segurança, pode ficar de certa forma tranquilo. No meu caso, por exemplo, tenho um trabalho estável, tenho reserva de emergência, tenho minha idade para aposentar daqui a 30 anos, então até então tenho uma segurança no emprego, não estou preocupada. Como eu sei também que depois de 1 ano eu posso voltar com ele para o FGTS, você não consegue resgatar esse fundo, hein? Ele volta para o FGTS se você solicitar o resgate. Eu sei que eu vou esperar uma janela boa para fazer essa migração novamente para o FGTS, porque antes render mal do que não render nada, certo? E agora vamos falar propriamente da Eletrobras. Se a Eletrobras está cara ou está barata? Que muita gente fala, nossa, mas a ação está cara.
Vamos dar uma olhada com os pares dela? Agora no site Fundamentos nós vamos avaliar se a Eletrobras ela está realmente muito cara, acima até de outras empresas do mesmo segmento que ela. Então eu venho aqui filtro por energia elétrica e coloco aqui para serem a ordem por preço sobre lucro. Venho em buscar. Aqui é possível nós fazermos um filtro, né, em relação ao PL decrescente, então eu começo do maior para o menor. Vamos ver qual que está a posição da Eletrobras. A Eletrobras está nesta posição aqui. Veja que nós temos empresas até mais conhecidas que estão com um PL até acima disso, como a Eneva, a Engie Brasil, a S Brasil, a Copel e assim por diante. Então, assim, preço sobre lucro, ela tá caro? Tá. Veja que nós temos empresas aqui como uma das queridinhas Taesa, Transmissão Paulista, CEMIG, estão com um PL bem mais aceitável. A questão é que eu consigo pegar o meu FGTS e comprar essas outras empresas? Não consigo. Então, assim, a janela de oportunidade que eu estou tendo é para a Eletrobras. Então, pelo menos preço sobre lucro, eu já estou vendo que tem pares mais caros no mercado. Vamos olhar uma outra coluna que eu gosto muito, que é de dividendo e de dívida e crescimento. Vamos ver aqui, ó. Dividendo de 1,76, 3,69. Empresas de setor de energia elétrica, tenho certeza que tem outras que pagam muito melhor do que isso. Mas, até aproveitando, no fundo mútuo de participação, o dividendo que vir a cair, ele cai dentro do fundo e esse fundo recompra novas cotas. Então, ele não vai para o seu bolso, que nem acontece quando você compra ações a mercado. Então, vamos ver outras aqui. Tem empresas aqui que estão com PL bem mais alto e não pagaram dividendo nos últimos 12 meses, ou que são queridinhos do mercado e não pagam tão bem assim e estão bem mais caras. Agora, vamos ver com relação ao endividamento da empresa. O endividamento até que está bem baixo em relação às outras. Crescimento foi muito baixo comparado a alguns pares aqui. Vamos dar uma olhada aqui para baixo. Realmente, mas tem outras bem piores, até negativa em relação ao crescimento. Mas se espera com a privatização que nós tenhamos uma melhora em vários destes indicadores, tipo de margem, de ROI, ROIC e assim por diante. Agora eu vou trazer o prospecto da Eletrobras para vocês darem uma olhada. Claro que são muitas páginas, não daria tempo de ler tudo isso até o dia 8, que é o dia de fechamento, e até meio-dia, tá, pessoal? Deu meio-dia e 1 e quer fazer adoção, já era, não tem como. Então, se antecipe caso não tenham interesse. Vou colocar aqui algumas páginas que eu achei interessante e que ajudariam o investidor a ter uma ideia de onde ele está colocando o dinheiro dele. Então, eu fui sublinhando o que eu achei mais interessante, tá? A Eletrobras é a maior empresa de energia elétrica da América Latina. Seus principais setores de atuação, né, é geração, transmissão e comercialização, sendo responsável por 28% da capacidade instalada no Brasil, ou seja, ela é responsável por quase 1/3 da nossa energia elétrica, se for parar para analisar, né? Coloquei aqui que a principal atividade da Eletrobras é a geração de energia elétrica. Venho aqui, 97% da capacidade instalada da Eletrobras provém de fontes com baixa emissão de gases do efeito estufa. Isso é legal, porque a gente hoje está com uma pegada ESG. O que é isso? É visar a governança ambiental e social da empresa, como é que ela pode não só gerar lucro, mas ela também agregar à sociedade, aos funcionários e ao meio ambiente, de forma a preservar, né, de forma a contribuir positivamente para a sociedade. Nós vemos aqui que a Eletrobras está praticamente espalhada pelo país todo, exceto alguns estados da região norte. Mas nós temos aqui empresas do setor de energia eólica, térmica, hidroelétrica, hidropropriedade compartilhada, energia nuclear e solar, ao longo da distribuição desse mapa. Então aqui nós podemos ver a capacidade de geração. Também no setor de transmissão, atuamos em todas as regiões do Brasil e sendo a maior empresa de transmissão do Brasil. Então aqui nós vemos, né, a malha, como é que tá. A Eletrobras vem mostrando resultados robustos e compatíveis com a companhia. Tiveram um aumento aqui de 2019 para 2020. Também estamos positivos no ano de 2022. Receita operacional líquida
37 milhões, um aumento de 29%. Vamos dar uma olhada aqui. Aqui fala um pouco dessa pegada, tá vendo? É ESG. Quais são o propósito, né? Missão, valores da empresa, o que ela tem aí pra frente, o que esperar dela, né? Aqui um outro ponto interessante também, a diminuição da dívida, como que eles têm conseguido fazer isso em relação ao EBITDA da empresa. A partir dessa página aqui, a página 32, é interessante vocês darem uma lida quais são os pontos fracos, quais são os pontos de ameaça da empresa. Até porque ela vai continuar ainda sendo uma empresa que vai ter uma grande relevância do capital do governo responsável por ela. Então, quais são os, entre aspas, riscos? A empresa, ainda tendo uma grande participação da companhia no governo, pode ter alguns contratos que não sejam tão favoráveis, que podem ainda ter a sua margem financeira afetada e assim por diante. Então, aqui temos alguns pontos. Também fala um pouco da questão do Covid, como que afeta a empresa e assim por diante. Tem várias outras questões aqui embaixo, decisões arbitrárias, então também envolve aí questões jurídicas que podem afetar a empresa. Então, esse prospecto é interessante, mas caso não tenha como ler agora, vocês vão ter aí um ano para ler esse material, né? E depois desse um ano, caso fiquem no fundo, verificar se vale também ou não a pena investir na Eletrobras. E agora, qual que é o próximo passo, né? Como investir nas ações da Eletrobras? A primeira coisa que você vai ter que fazer é ir no site da Caixa e habilitar a Caixa a fazer esse tipo de investimento utilizando o seu FGTS. O valor mínimo de aplicação é até R$200, então não tem por que você também colocar valores exorbitantes caso você não tenha segurança ou mesmo nessa oscilação das cotas que a gente pode ter aí ao longo dos anos, ou até mesmo porque você sabe que vai precisar desse dinheiro num curto prazo. Então coloque aquilo que você pode correr, entre aspas, um certo tipo de risco para um ganho bem futuro. Você vai estar habilitando no seu aplicativo alguma das instituições, como por exemplo a XP, a estar gerindo parte do seu FGTS. Eu vou deixar aqui o link na descrição, como é esse passo a passo para estar fazendo essa habilitação. Na sequência, você vai falar com o seu assessor para ele estar te direcionando qual vai ser o fundo que você deve aplicar dentro da corretora. Eu vou ficando por aqui, compartilhe esse vídeo, tem muitas pessoas com dúvidas se devem ou não aplicar parte do seu FGTS nesse tipo de investimento. E fique atento ao prazo, porque ele se iniciou no dia 3/6 e vai até o dia 8/6 até meio-dia. Até logo e tchau, tchau!